Dois tipos de indivíduos. Texto inicial. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Então vereis outra vez a enorme diferença entre o tzadik, o justo, e o rachá, e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Desenvolvimento. No mundo, há dois tipos de indivíduos, sem meio termo. Número 1, o que tem o eterno por Deus e o que tem Ra-Satã por Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, um texto bem conhecido, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Número 2. O que é governado ou controlado pelo Espírito e o que é governado pela carne. Romanos, capítulo 8, versículos 1 ao 9, está escrito: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Número 3. Os que têm Deus por Pai e os que têm Ra-Satã por Pai. João, capítulo 8, versículos 41 ao 44, diz assim: Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram: Nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque vós não podeis entender minha linguagem. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. E 1 João capítulo 3, versículo 10, também diz o seguinte: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão
não é de Deus. E se não é de Deus, obviamente é do diabo. Número 4. Os que fazem parte do reino de Deus, o império da vida, e os que fazem parte do reino de Ra-Satã, o império da morte. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, está escrito o seguinte: Ele, ou seja, Deus o Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Número 5. Os que servem à obediência ou justiça e os que servem ao pecado. Romanos, capítulo 6, versículos 16 ao 18, está escrito: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Número 6. Os que estão vivos e os que estão mortos. Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Número 7. Os que veem e os que estão cegos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Número 8. Os que estão dentro do processo de salvação e os que estão fora do processo de salvação. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 21, versículo 19, nós lemos: É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Número 9. Os que reconhecem que são moralmente indignos e por isso abraçam a graça, e os que se consideram moralmente dignos e por isso desvalorizam a graça. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Número 10.
os que caminham mesmo com dificuldade em direção à Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, e os que caminham a passos largos ou curtos para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versos 11 ao 15, está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Número 11. Os que terão a companhia de Deus e do Cordeiro de Deus na Nova Jerusalém, e os que terão a companhia de Ra-Satã e dos anjos das trevas no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 7, nós lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10, está escrito: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, ou seja, aqueles que compõem ou que hão de compor o império do anticristo, e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E aí nós retornamos ao texto inicial deste devocional, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Então vereis outra vez a enorme diferença entre o tzadik, o justo, e o rachá, o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Conclusão: só existem dois tipos de indivíduos sobre a face da terra: o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E nós vimos, através deste devocional, as características que diferenciam um do outro, e agora cabe a cada um de nós chegarmos a uma conclusão com relação a que tipo de indivíduo até o presente momento temos sido: justo, tzadik, ou ímpio, maldoso, rachá. E principalmente, que tipo de indivíduo seremos a partir de então, após ouvirmos este devocional. Fato é que
ou a pessoa se enquadrará em um ou se enquadrará em outro, porque é simplesmente impossível não estar enquadrado em nenhum dos dois.